1902, em São Paulo, surgem as primeiras entidades do movimento negro do Brasil. E dentro de uma dessas entidades, o Fala Negrão, destaca-se uma pessoa visionária, Valtinho, como para os íntimos ele era chamado, um grande amigo e um grande respeitador. Levava muito a sério o que fazia. A discussão sobre Tebas. A primeira pessoa que falou de Tebas, para mim, foi o Walter Hilário. A figura do Tebas foi feito por Tebas. Uma outra militância que o Walter tinha muito era relacionada ao resgate de figuras pretas históricas, né? Em especial Tebas. Na primeira Conferência Municipal de Cultura de 2004, durante esse período tive a oportunidade de conhecer uma iniciativa chamada Semana Tebas de Ciência, Tecnologia e Educação, que foi uma proposta defendida. Essa aprovação dessa Semana Tebas de Ciência, Tecnologia e Educação resultou na execução dela logo no ano seguinte, em 2005. Me parece que o último ato do então subprefeito de Cidade Tiradentes foi publicar no Diário Oficial do município a realização em janeiro, no dia 25 de janeiro de 2005, da primeira Semana Tebas de Ciência, Tecnologia e Educação na Casa de Cultura, então casa-sede da Fazenda. Houve essa proposta e a construção dessa política pública que os próprios coletivos de Cidade Tiradentes realizaram em várias edições. O Walter conseguiu, junto com as pessoas que estavam ali atuando com ele, me seduzir também para essa ideia. Quem é Tebas? Um negro arquiteto na São Paulo escravocrata. Joaquim Pinto de Oliveira, nascido em 1721 em Santos, morto em 1811 em São Paulo, depois de ter renovado a arquitetura colonial de São Paulo. Especialista em pedra de cantaria, fez os ornamentos das fachadas das igrejas do Convento do Carmo, do Convento de São Bento e do Convento de São Francisco, construiu o Chafariz da Misericórdia, ali onde hoje é o cruzamento da Rua Direita com a Quintino Bocaiúva, reformou a Matriz da Sé, ali onde fica hoje a estátua do padre José de Anchieta, na Praça da Sé. Foi a primeira matriz do Bispado de São Paulo e construiu o Cruzeiro de Pedra de 11 metros de altura da cidade de Itu, que nesse momento está sendo restaurado. E o Tebas, como foi esse deslocamento do Tebas do centro de São Paulo, do triângulo histórico, formado por esses três vértices, né, esses três conventos, esse deslocamento para a cidade de Tiradentes? Foi justamente por conta da obsessão do Walter Hilário por esse personagem. O Walter me contou, e isso está narrado aqui nesse livro, o Walter me contou que leu uma matéria, uma revista dedicada aos 10 anos de fundação da Sabesp. Uma revista chamada Curso Olho d'Água. E essa revista contava a história da água em São Paulo, desde quando os jesuítas chegaram e fundaram o colégio dos padres ali, no pátio do colégio, no topo da colina, 1554, até aquele momento, 1988, em pleno centenário da abolição da escravatura. Walter teve contato tinha um parágrafo que falava do Tebas. Dizia que um crioulo Tebas havia construído, por ordem do governador José de Lorena, construído o Chafariz da Misericórdia em 1892.
ou melhor, 1792, estamos no século XVIII. E isso deixou fascinado, esse parágrafo, né? O que um cara, um crioulo, estava fazendo numa publicação técnica que conta a história da água em São Paulo, construindo uma obra tão importante. Então ele comprovava aquilo que ele falava. O Walter foi essa pessoa que ele estava muito além do seu tempo, foi um visionário. Muitas vezes incompreendida por muitas pessoas, né? Pessoas inclusive do movimento negro. A fala do Walter era uma fala muito assim, que estava à frente do nosso tempo. Lembro que nessa época chegavam algumas pessoas lá e olha, eu criei o projeto tal, Parque Tecnológico de Tiradentes, Parque Zumbi dos Palmares, eu criei, não sei o que. Eu falei, pô, peraí. Até onde eu sei, essa ideia, o Walter me falava disso há muitos anos atrás, que queria fazer isso, era um visionário, né? Conseguia lá atrás enxergar coisas que a gente não enxergava. O Walter sempre foi uma personalidade muito forte, né? Eles estavam numa reunião, estava um clima ameno, o Walter Hilário já jogava as pérolas, que era característica, né, da personalidade forte. Sempre foi um lutador constante, não se contentava. Conseguimos algo, tem mais, então vamos lutar para conseguir o mais, né? Acho que a questão do Parque da Consciência Negra, por exemplo, ele sempre pautou, por que não, território preto, né, que é a cidade de Tiradentes, que era para ser um bairro dormitório, mas que para a galera do movimento sempre foi possível fazer algo a mais. Nos anos 2000 eu conheci o seu Walter Hilário por conta do Parque da Consciência Negra. Era um defensor e falava de meio ambiente. Naquela altura eu já estava muito interessado em geografia, já queria estudar, depois estudei geografia. E o seu Walter falava muito da importância daquele território e de como pautar que aquele território fosse um território registrado como um território da resistência negra no bairro. Eu acabei tomando a liberdade de fazer um abaixo-assinado para fazer o encaminhamento para o subprefeito e para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para fazer a inserção do nome do Walter Hilário no Parque da Consciência Negra na cidade de Tiradentes. Porque o Parque da Consciência Negra foi uma das vitórias, né, da militância do Valtinho, uma das muitas, né, que ele conseguiu trazer para a cidade de Tiradentes. Eu acho que no mínimo o que a gente tem que fazer é inserir sim o nome dele no parque. Pessoal, muito bacana. Aqui, nesse Parque Linear da Consciência Negra, que tem uma homenagem ao Walter Hilário, que foi quem lá atrás, morador aqui da região, o senhor negro, que tinha uma luta muito grande aqui, inclusive por essa questão de combate ao racismo, fez essa luta e hoje virou esse parque tão bonito aqui. E aí os familiares do Walter estão aqui, e essa homenagem, né, a voz da periferia que virou ação concreta, transformou memória em luta, luta em conquista e conquista em dignidade para o povo da Zona Leste. E esse parque tão bonito, né, tem aqui essa homenagem ao Walter que deixou uma história muito bacana pra gente e leva o nome aqui da Consciência Negra. Muito obrigado aos parentes que estão aqui, né, que estão participando desse evento, mas a gente tem muito orgulho de poder entregar esse parque. Tenho certeza que o Walter, onde está feliz a gente estar aqui e fazendo essa homenagem para ele. Que todo o trabalho, toda a luta do Walter possa se repetir para muitas e muitas pessoas e que a gente possa fazer as ações verdadeiramente concretas de combate ao racismo e ter esse espaço maravilhoso para todo mundo poder usar e desfrutar. Pronto. Ninguém ouviu um só
soluçar de dor num canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou, e de paz em paz, de guerra em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, todo mundo! Para falar um pouco do samba, né? E porque para falar também como eu conheci o nosso companheiro Valtinho, mais conhecido como Walter Hilário. Walter Hilário era um bom parceiro, amigo meu, e eu comecei no samba em 1963, aqui em Itaquera, na escola de samba Falcão do Morro. E o Walter Hilário se conhecia lá, também queria também na mesma função, né? Pela Príncipe Negro. Samba fazer uma discussão sobre a Zona Leste, né? E o Valtinho me falou um pouco sobre o Príncipe Negro, como é que era a escola do Príncipe Negro, como é que eles estavam pensando lá. Entre eles o Seminário Geral do Filme, para falar um pouco sobre a questão da vida de geral do filme, um seminário muito interessante que a gente fez lá no AMB, né? Seminário Geral do Filme, para falar um pouco da história de organização do samba paulistano. Naquela época nós estávamos nos rearticulando e também reorganizando o samba paulistano, e foi um momento muito interessante, muito bom, que a nossa contribuição ajudou muito nessa questão aí. Então a gente fica muito contente, muito feliz por ter conhecido o Valtinho, né? Conhecido a sua história e ter participado. Eu sou pai Jair de Odé, cidade de Tiradentes, morador desde o início de 1984. Tive uma longa amizade com Walter Hilário. Nós batalhamos muito pela saúde, pelo verde e meio ambiente, principalmente na fundação do Parque da Consciência Negra, né, porque perdemos o espaço da Mata Sete Cruzes, que agora é uma ocupação, e com esse parque nós conseguimos resgatar um pouco a nossa cultura, porque os terreiros têm um respeito enorme pela folha, pela terra, pela água e pelo ar, que esse é o nosso trabalho. E o Walter batalhou muito para que fosse mais essa conquista para o nosso território. Eu represento povos tradicionais de matrizes africanas em defesa da segurança alimentar e tradicional, e fizemos muitos trabalhos juntos, né, com o finado Valtinho, Gilson Negão, Ana Rita, e principalmente cuidando da natureza.
E quando veio esse parque, para nós foi um ganho enorme, o Parque da Consciência Negra, que hoje eu faço parte do Conselho Gestor. Esse parque ficou um tempo fechado e hoje, com a reabertura, estamos aos poucos resgatando a comunidade para fazer rodas de conversas, para poder estar levando a juventude para o parque. Porque quem nunca tomou um chazinho de hortelã da vovó, né? E as crianças não sabem muito dessa história. Isso faz parte da nossa ancestralidade. E isso é muito importante e é um resgate enorme. Eu tenho certeza que esse parque, que já tem o nome, né, da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares, e agora com uma homenagem ao Walter Hilário, para nós é muito importante. É um resgate enorme. Eu faço questão de estar sempre dizendo que faço parte dessa história e a nossa vida é o nosso resgate para a comunidade. Axé. Sou o padre José Enes de Jesus, sou o pároco da Paróquia São Gonçalo, trabalho a nível nacional no Secretariado de Pastoral Afro-Brasileiro na CNBB. Fundador do Instituto do Negro, juntamente com o Padre Batista, e militante aí da causa afro-brasileira. Conheci o Valtinho através do movimento negro. A gente tinha um grande trabalho com a marcha contra a democracia racial, e Valtinho era uma das pessoas muito influentes que vinham conosco. Ele conseguia organizar aí parte do povo de Itaquera e vinha aquele grupo bom para fazer então a nossa grande marcha, que foi um acontecimento muito importante para a cidade de São Paulo. O Dr. Simvaldo acredito que já falou algo, mas eu quero só acrescentar, porque após a marcha, ou mesmo na caminhada da marcha, nós tivemos uma marcha que ficou histórica, em que nós apresentamos os locais em que a comunidade negra se encontrava aí no século passado, século XIX. E nós íamos conversando, eu gosto muito de história, fiz história, e nós íamos conversando um pouco sobre as personagens da comunidade negra, as grandes personalidades da comunidade negra. E a gente enfocava muito a Igreja do Rosário, que era ali perto da Bolsa de Valores, aqui na cidade de São Paulo. Ali havia uma grande igreja chamada Igreja do Rosário dos Pretos, fundada em 1711 e ficou ali até 1900. E lembrávamos dos grandes personagens da cidade de São Paulo, como Luiz Gama, e foi dele que eu ouvi, primeiramente, falar do Tebas, grande emblema da cidade de São Paulo, né? O grande arquiteto Tebas. E ele dizia, padre, ele ajudou a fazer a catedral, ele deixou obras aí nas diversas igrejas de São Paulo, entre elas a Igreja do Carmo, Chafariz e etc. Ele falou, padre, falava sempre assim, padre Enes, nós precisamos de trazer este nome, de resgatar esse grande personagem da comunidade negra que está invisibilizado há mais de 200 anos. E eu fui um pouco estudar história depois e vou vasculhando alguns livros antigos e a gente encontra, de fato, a descrição que Valtinho dizia. Então foi muito importante, não é, a gente buscar este nome e trazê-lo à sociedade. A gente fica feliz hoje em que há um interesse da juventude, hoje tem teses, hoje tem livros, aí
desse personagem que estava invisibilizado. Então, Valtinho ficou na minha memória como esse que foi capaz, não é, de brigar conosco, né, dizendo: padre, o senhor é influente, o senhor pode conversar com a secretária tal, e de fato, não é, as coisas, graças a Deus, aconteceram. Hoje a gente, além dos livros e de algumas teses, nós temos aí o monumento na Praça da Sé, em homenagem a esse grande arquiteto da comunidade negra, o nosso querido Tebas. Então é um prazer estar falando pouca coisa do nosso irmão Valtinho, e ele vem de antes da gente. Ele foi muito parceiro na época do Padre Batista, que também exerceu seu ministério lá na Zona Leste, e depois vem aqui para o centro da cidade, e aqui Padre Batista forma um dos grandes trabalhos, e que ele foi parceiro também no caminho, que era o trabalho com os meninos de rua da Praça da Sé na década de 80. E a chamada de atenção do Padre Batista naquele momento é que a maioria das crianças que estavam na Praça da Sé eram negras, e ele fazia esse clamor tanto aos padres da nossa região Sé, da nossa arquidiocese, como a nível nacional, quando nos encontrávamos como padres e bispos negros do Brasil. Então, o Valtinho sempre colaborava também com esses trabalhos um pouco mais nacional, quando o Padre Batista fazia, por exemplo, o Encontro Nacional das Crianças, né, das crianças negras abandonadas. Então foi um movimento bonito que fez aí mexer com o Brasil, trazendo o que nós temos hoje. O próprio Estatuto da Criança, né, ele vem depois desses trabalhos, juntamente com o Dom Luciano, que buscou fazer com que essa causa pudesse ser, de fato, ser bem trabalhada. Então, Valtinho é um grande militante da causa negra. É alguém que a gente vai sentir, não é? Ou temos sentido muita falta. Ele faz muita falta para a nossa caminhada de comunidade negra, de ascensão da nossa comunidade. Mas a gente acredita nesses legados, né? São pessoas que passam e que o que ele plantou será então levado por nós. Ele hoje é um ancestro, e a gente da comunidade negra não esquece dos ancestros. Quem leva adiante o caminho dos ancestros está de fato afadado à vitória. Nós acreditamos numa vitória. Ainda vivemos num período muito difícil, porque ainda somos a minoria nas universidades, na política, não é? Na sociedade em geral. Demos alguns passos, mas muito ainda nos falta, e é preciso que a gente esteja unido, buscando aí a força desses nossos ancestrais, porque a gente veio aqui com a missão, e a nossa missão é resgatar os nossos ancestrais, né? Quer dizer, levar adiante o que eles fizeram, porque vocês imaginem o que passou a nossa comunidade, né? Esse nosso povo negro, trazidos, não é, de África, quer dizer, a travessia do Atlântico, a sua organização aqui no Brasil, e diria na América, né? Porque foi de fato a força motriz que gerou o que nós somos hoje na América, não é? Quer dizer, a América não existiria sem a força de trabalho da comunidade negra. Então nós temos esse legado dos homens e mulheres que passaram antes de nós temos que levar adiante o sofrimento que eles tiveram para nos deixar, para nos legar o que nós temos hoje. A gente precisa de levar aí esse compromisso com muito afinco, na certeza de que os nossos ancestrais não morreram, eles estão aí conosco, e que nós vamos legar tudo aquilo que aprendemos com os nossos antepassados à nossa juventude.
que está vindo agora. E a gente está feliz dessa juventude estar abraçando também as questões da cota, as questões da música, as questões do teatro. Então, a cultura negra, com todas as dificuldades, todos os desafios que nós temos, estão se organizando para que, de fato, a gente possa, conjuntamente levar adiante o legado da nossa gente. Viva Valtinho, você merece ser lembrado, não esqueceremos jamais. Geralda Marfisa, moradora de Cidade de Tiradentes há 35 anos, militante no movimento de saúde, nos conselhos gestores de saúde de Cidade de Tiradentes, desde 2023, onde foi implantado os conselhos gestores. Walter Hilário, mais conhecido como Valtinho, que assim nós nos chamávamos, ele fez parte do conselho. Ele trazia junto com a gente a reivindicação de políticas públicas na questão da saúde da população negra. Foi implantada a saúde da população negra para trabalhar a questão do quesito raça-cor e mais precisamente por conta da anemia falciforme, que muitos nós negros é uma doença que prevalece na população negra. E nós temos várias pessoas aqui em Cidade de Tiradentes com os traços falciforme e até mesmo com a anemia falciforme. Então hoje já foi um avanço muito grande em São Paulo na questão da saúde da população negra por conta da anemia falciforme. Hoje em São Paulo nós temos 4 hospitais que trabalham esta questão da saúde da população negra, da anemia falciforme. Santa Marcelina é um deles, na Zona Leste. E isso é muito importante para nós, o conhecimento que a população tem. Esse conhecimento dessa patologia, que ela prevalece mais na população negra. E nós, Cidade de Tiradentes, um território negro, onde nós somos 75% da população negra, nós já tivemos muitas pessoas com essa patologia. E Walter Hilário era uma das pessoas que brigavam muito nessas questões. Participamos de várias conferências onde nós levamos esse tema da saúde da população negra. Então, ele teve um papel fundamental em Cidade de Tiradentes e por todos os territórios nessa questão da saúde da população negra. Ele era um militante ácido nessa questão. Então, hoje aqui, para estar dando esse depoimento, é reafirmando a história de Walter Hilário na saúde e nos conselhos gestores em Cidade de Tiradentes. Meu nome é Ana Rita Eduardo, eu sou coordenadora pedagógica no Mocute, estou retornando para a diretoria executiva, vou ser diretora executiva no lugar do presidente, hoje é diretora executiva. Eu conheci o Walter Hilário no ano de 1998, através do Gilson Negão, porque ele fazia parte do Fala Negão, eu também atuava com o Fala Negão. Nós tínhamos todo um trabalho voltado para a questão racial. Traz o Walter para compor com a gente, representando o Fala Negão aqui na cidade de Tiradentes. Porque a gente, como discutia as questões sobre a questão racial, ele falou que seria importante o Walter estar com a gente aqui.
Daí nós somamos, né, para as atividades, montamos o segundo seminário sobre negritude, resgate e cidadania, que nós tínhamos feito primeiro em 1997, né, junto com o Justo Negão, e Arlete de Lourdes Isidoro, que também infelizmente se partiu esse ano, né? E nós fizemos o segundo seminário em 99, junto com as forças que a gente conhecia ligadas ao movimento negro aqui, da juventude principalmente, que eram os meninos do Força Ativa, do Aliança Negra Posse, da Escola de Samba Príncipe Negro, do Afoxé Modé, porque nós já tínhamos essa forma de trabalho coletivo. Nós escrevemos juntos, né? Eu, o Walter, a outra amiga também que já se foi, a Mirna, escrevemos o projeto A Orelha no Caderno. A Orelha do Caderno, ele falava muito essa questão, principalmente da escola, da educação e a comunidade. E todas as questões relacionadas, inclusive a questão racial, né? Então, esse projeto, nós pensamos eles piloto em 3 escolas, que foi o Oswaldo Aranha, que era o nosso um espaço que não tinha o céu ainda, mas o Oswaldo era como se fosse o nosso céu. O primeiro seminário de 97 nós fizemos lá, e o segundo foi no Ana Lamberga. Então nós fizemos um corredor de escolas, onde a gente procurou trabalhar dentro dele, com todo o processo de construção, tudo aquilo que nós construímos durante esse período. Tive a oportunidade de ver o Walter ser homenageado em vida na UAB, né, quando ele recebe um troféu dos conselheiros da Ordem dos Advogados, né? Então, assim, por vários momentos nós tivemos juntos, momentos difíceis, momentos menos difíceis, mas eu tenho certeza que hoje ele deve estar num lugar dentro do seu merecimento, né? E a gente está aqui para falar por ele e para todos os outros que estão por aí trabalhando junto com a gente. Então, acho que mais ou menos essa narrativa que eu teria para falar sobre ele, né? Eu tenho amizade com a família, encontrei inclusive esses dias a esposa dele, a Carmen, é uma pessoa muito sensata, é muito simples, mas uma pessoa de garra, que foi companheira até o final dos tempos dele. E os filhos também, né? Todos eles eu conheço, né? O Daniel, o Marcos, né? O Mário. Então eu tenho o contato com todos eles. Não, hoje nem tanto, né, que a gente está assim meio que nos trabalhos meio distantes, porque a gente está correndo cada um no espaço, porque cada vez mais a sociedade está se tornando difícil da gente estar podendo se aglomerar, né? A Covid nos espalhou e as condições nos separam hoje, mas a gente está aí, na medida do possível a gente está junto. Um dos diretores, né? E ele sempre deu uma atenção muito grande para as crianças. Ele gostava de estar próximo, contar história, falar sobre o carnaval. E a gente, enquanto criança, né? Para nós era tudo festa, era tudo diversão, era só alegria. Migrou para cá, o Walter também um morador daqui, nós éramos morador da Vila Prudente, daquela região, ali migramos para a cidade de Tiradentes, e aí já quando a escola de samba estava aqui, ele veio dar todo um suporte, explicando para mim pessoalmente, olha, a escola de samba hoje em dia não é só samba, a gente tem que trabalhar o ano inteiro, a gente tem que trabalhar com a cultura como um todo, a gente tem que buscar a área social, a gente tem que buscar projetos na área da saúde e para dar suporte para a nossa comunidade, sempre levando a bandeira do samba, mas a gente fazendo um trabalho social o ano todo. Então, assim, esse legado que ele deixou para nós, e a gente deu continuidade, né? Tá dando continuidade. Isso daí é uma coisa assim essencial e muito importante, porque ele foi um dos visionários e falar sobre isso, entendeu?
porque a escola de samba não é só carnaval. A escola de samba tem que fazer o sociocultural. A escola de samba tem que se preocupar com a saúde dos nossos componentes. Aqui na cidade de Tiradentes é um grande quilombo, Príncipe Negro, né? O nome da nossa escola de samba tem muito a ver com isso. Somos, na sua grande maioria, de negros e afrodescendentes. Então, assim, a preocupação de estruturar a nossa comunidade, isso aí partiu dele para nós. E aí a gente consegue, a cada ano, levar esse legado e relembrar. Então, pontos que a gente faz, atividades que a gente realiza, a gente sempre está ali lembrando, puxa, o Walter deu esse pontapé lá atrás, apresentou grandes figuras que são espelhos, né, para nós, que a gente não conhecia, que a gente não tinha conhecimento, não sabia nem quem era, do que se tratava, e ele tinha essa visão de é um grande professor, na verdade foi um grande professor, para mim e para muitos que estão e que passaram pela Príncipe Negro. Walter, bom, seu Walter, para mim, ele sempre foi um guerreiro. Eu agradeço eternamente pelo Valtinho, que é o jeito que a gente chama carinhosamente o Walter, né? Pela minha inserção no terceiro setor. Porque assim, eu vou contar rápido como eu conheci o Walter. No passado, não lembro bem o ano, mas creio eu que nos anos 2000, começo dos anos 2000, eu era um mero técnico em eletrônica na cidade de Tiradentes. E durante um tempo eu comecei a perceber diariamente um senhor que passava lá na frente da minha loja, com uma barbona, sempre com o cigarro do lado, um sorriso muito, muito bacana, muito, muito legal, né? Realmente o Walter era um personagem. E aquele personagem acabou me seduzindo. Comecei a pensar, quem é esse cara? O que ele faz? Para onde que ele vai? E aí um determinado dia eu cismei de seguir esse cara, sabe? E aí segui e cheguei no local e ele estava lá sentado. Estava sentado, me convidou para entrar, me ofereceu um café, ele foi super gentil comigo. E aí eu perguntei para ele, o que é isso daqui? E aí onde que ele me apresentou? Aqui é o Mocuti, né, que é o Movimento Cultural de Cidade de Tiradentes. E, depois que eu conheci a Mocuti, com o Walter, que ele me apresentou, ele me deu plena autonomia de desenvolver algumas atividades culturais, né? Me ofereceu, obviamente que me falou do trabalho que eu poderia realizar no espaço, no local, né? E que a gente ia ter contato com artista, com isso, com aquilo, e é um universo que eu sempre gostei, né? E aí o que aconteceu? Nesse período eu conversei com meu finado pai, né? Que eu era sócio em eletrônica com ele, e falei para ele que eu ia sair da sociedade e que eu ia começar a trabalhar com associação. E aí é onde que o Walter me levou para vários lugares, e uma das coisas muito forte que deixa na minha cabeça uma lembrança muito boa de um lugar que ele me levou foi a OAB em São Paulo. Ele me apresentou a Comissão do Negro e Assunto Antidiscriminatório da OAB de São Paulo. Depois que eu conheci esse universo da OAB, eu peregrinei em vários outros lugares até fundar a minha associação no ano de 2002, motivado pelos lugares que o Walter me apresentou e algumas pessoas. Eu criei o Grupo Ecológico e Cultural Tupac e fundei isso em 2002, né? E em gratidão ao que o Walter fez para mim, eu trouxe uma oficina de cinema, foi uma primeira oficina de cinema na cidade de Tiradentes, no qual eu participei junto com mais 22 jovens, e o meu projeto de filme, curta-metragem chamado Defina-se, ele foi premiado em Quebec, no Canadá. E aí surge
nesse ano Tupac, né? Que aí eu começo a assinar minhas direções como Tupac. Então o legado que o Walter me deixou foi sempre acreditar nos meus objetivos. Então a minha lembrança do Valtinho sempre vai ser uma lembrança muito positiva, né? De militância, de poder alcançar nossos objetivos, né? A gente, quanto a negro, a gente tem várias dificuldades, e o Walter sempre me provou de ir além, indiferente às circunstâncias e às dificuldades. Então, o meu legado que o Walter deixa para mim é persistir e acreditar. Bob. Meu nome é Jailson, mais conhecido como Bob J. Falar do Walter Hilário para mim é uma honra ter conhecido ele, ter vivenciado com ele desde os anos 90 até esses últimos dias de vida dele. O seu Walter para mim foi uma grande pessoa, um grande exemplo, um ser humano, um grande pai, uma pessoa que me mostrou uma visão de mundo que eu não tinha na minha adolescência e me mostrou muitos caminhos e conquistas em diversas ações que a gente fizemos pelos bairros aí na cidade de Tiradentes e outros lugares de São Paulo. A minha história com o Walter foi iniciado nos anos 96, quando eu me desloquei do Itaim Paulista para a cidade de Tiradentes, no bairro do Barro Branco, onde se concentrava 300 famílias em diversos locais, e ali criamos um vínculo familiar, onde eu conheci o filho dele, Daniel Hilário, que é meu irmão, amigo, colega. Criamos um laço que até hoje estamos em pé. E o seu Walter, por incrível que pareça, ele começou a me mostrar um caminho que eu não enxergava, não tinha. E eu me lembro que quando eu comecei, eu escutava muito rap quando eu era moleque. Na época o rap era bem discriminatório, né? Bem discriminado nas nossas casas, não chegava nas nossas casas porque nossos pais falavam que era música de vagabundo, música de desocupado. Eu escutava os rappers e tal, época de vinil. E quando cheguei na Tiradentes, meu primeiro contato foi com hip hop, em um show, num espaço onde hoje é a escola, a RUT, né? E dali eu falei, nossa, que movimento da hora. E eu conheci o seu Walter e ele deu uma grande ideia de a gente construir um grupo de rap, olha. E nesse grupo de rap era fundado por mim, pelo Daniel e pelo Rafael, que é o PH. O PH era o vulgo dele, Rafael, o Daniel nós chamávamos de Aicinel e eu era Bob DJ, eu fazia beatbox. E aí ele fermentando essas ideias de protestar, de militância, tal, dos negros, tal, isso foi florando, né? Foi florando a ideia de cantar rap, de se manifestar, de protestar. E aí criamos o grupo Os Conscientes MCs, em meados de 97. E o Walter, ele faz parte dessa história, né? E nesse percorrer dessas histórias que eu venho narrar hoje, dessa vivência, a gente conseguiu muitas coisas aqui na cidade de Tiradentes. E hoje talvez o jovem não conheça, não saiba, ou não tem nem sequer noção de saber, ou procurar saber quem foi Walter Hilário, ou por que aquele espaço está ali hoje, e saber quem foi que lutou por aquilo. E eu digo para vocês que o Walter tem não é um dedo não, ele tem uma mão, tem duas mãos, tem um corpo. Em vários amparatos públicos na cidade de Tiradentes que ele lutou para conquistar e viabilizar isso para nós hoje, poder estar usufruindo dos espaços, das demandas, das políticas públicas, que ele era um militante ativo. E como um grande militante, ele nunca deixou passar batido e lutava, né? O seu Walter, eu me lembro de umas narrativas deles, de uns debates, umas discussões, onde ele sempre pontuava o que ele queria e trazer esse propósito para a cidade de Tiradentes, o campo da cidade de Tiradentes, né, para que fomentasse a cultura, a militância no bairro.
Conheci o Fala Negão através dele, conheci o Movimento Cultural Cidade Tiradentes Mocute através dele, né? Conheci a Ação Educativa através dele, conheci a Quinofora através dele, conheci o Instituto Polis através dele. O meu primeiro projeto realizado na Cidade Tiradentes foi o projeto LCI. Criamos o cursinho, né? Depois fizemos documentários junto com a Quinofórum, no espaço do Mocute. E ali eram realizadas atividades de cursinhos para jovens e adultos, adolescentes, né? Um curso de direitos humanos, curso de grafite, b-boy, de dança. Isso foi várias vertentes que a gente fomos realizando durante esse tempo. E o seu Walter sempre presente. Cursinho preparatório para vestibular. Os postos de saúde, a demanda pela saúde, ele estava batendo de frente. Na construção do Hospital dos Tiradentes, o seu Walter estava lá. Na criação do Parque Linear da Consciência Negra, o seu Walter, mentor, estava lá. O Parque da Ciência, o seu Walter, estava lá. São espaços da Tiradentes que tem que ser ressaltado e lembrado o nome dele. São espaços hoje público, rico, e a demanda tem que ser exaltado o nome dele, seu Walter Hilário. Hoje eu passo pelo bairro e eu vejo muitas coisas que ele fez, que ele realizou, que ele lutou. O fazer não é colocar a mão na prática, não. Era reivindicar, era buscar, trazer recursos, trazer parceria, né? O primeiro contato com o cinema foi através dele. Então eu sou muito grato por ter tido ele na minha vida. E toda vez que eu ia na casa dele, eu sempre via ele assistindo televisão, na Roda Viva, na Cultura, com um monte de livro no sofá, lendo, relendo. E quando ele chegava no debate, não tinha pra ninguém. O nego velho fumegava nas ideias. O bichinho era ruim. O bichinho era bravo. Pra conseguir dobrar ele era difícil. Ali era galho de goiabeira, filho, não quebrava não. Cansei de ver ele. Eu admirava o autoconhecimento que ele tinha das coisas. E se ele não tinha conhecimento, se ele pegasse aquilo ali, ele estudava, aprofundava e trazia para você bases fundamentadas naquele assunto. Até você que achava que era o conhecedor do assunto não tinha tanto argumento como ele tinha para discutir um tal assunto. Isso era o Walter Hilário. Uma pessoa amada, gostosa, de se conviver, conversar. Genial. A família dele sabe como é que ele era. Eu vivenciei muito tempo com eles. Daniel, meu irmão de coração, os irmãos deles, Dona Carmen. Hoje saudade deles, né? Eu sinto saudade dele. Porque é uma pessoa que fez muito em vida. E seu legado não pode ser deixar passar batido. Não pode. Walter Hilário vive. Eu conheci o hip hop, foquei no estudo. Hoje sou um formado, eu era jovem, barba branca já. Talvez se não fosse ele, seria mais um na estatística. Porque o índice de violência aqui na cidade de Tiradentes era alto. A gente não tinha aparato público, não tinha políticas públicas. E ele fez eu ser um homem hoje. Passei por essa fase. Eu fiz parte da história dele e ele faz parte da minha história. Esse era o Walter Hilário. Ele ia na porta da sua casa conversar com você sobre um determinado assunto. Às vezes ia só para tomar um café, fumar um cigarro e bater um papo. Ele não parava. O seu Walter não parava. Você vê se ele parado, ele estava conversando ou pensando. Porque ele não parava, ele estava aqui inquieto, daqui a pouco ele ia na sua casa para conversar com você. Da sua casa ele já ia na casa de outro. E assim ele ramificando as ideias e construindo os caminhos. É o que eu tenho para falar dele, é isso. Um grande homem. E tudo que se você vê hoje na cidade de Tiradentes, onde você passar seu olhar, tem que lembrar, seu Walter estava lá. Meu primeiro contato com o Walter Hilário, um saudoso amigo, irmão, foi quando eu trabalhei muito tempo na área da saúde, né? Eu fui agente comunitário, eu fui escriturário e meu primeiro contato com o Walter foi justamente na militância ali
na questão da saúde da população ali da cidade de Tiradentes. Nós dois fazemos parte do conselho de saúde do bairro. Então eu representando os trabalhadores, na época eu trabalhava para o Santa Marcelina, e o Walter representando a comunidade. E a gente tinha uma relação muito próxima, muito boa. O Walter, ele foi uma inspiração não só para mim, como para várias outras pessoas. Ele talvez seja uma das maiores lideranças da história da cidade de Tiradentes. O Walter, ele militou muito na questão da saúde da população preta, em especial com os cuidados, né? E na luta contra a anemia falciforme. O Walter foi uma das primeiras pessoas do Brasil que se preocupou com a temática, que é uma doença relacionada à população preta, e durante muito tempo ela não era tratada pelo SUS. E o Walter foi uma das pessoas que brigou, que militou para que a anemia falciforme recebesse tratamento pelo Sistema Único de Saúde. E conseguiu. Tanto que hoje a anemia falciforme ela é tratada em qualquer posto de saúde dos bairros aí, aqui de São Paulo, do país inteiro também. Uma outra militância que o Walter tinha muito era relacionada ao resgate de figuras pretas históricas, né? Em especial Tebas, Chaguinhas, né? E outras figuras. O Walter também era do movimento negro, eu sou do MNU, e ele tinha lá ele era parte de algumas organizações como Fala Negão, né? E ele também militou, ainda falando um pouquinho da questão da saúde, pela implementação e efetivação do Hospital Cidade Tiradentes. Foi uma luta que a gente teve, né, para que o hospital ele passasse a atender urgência e emergência. O hospital, assim que ele foi inaugurado, se eu não me engano foi em 2007, 2008, o hospital ele só atendia a consulta, ele não atendia a urgência e emergência, que era a grande grita da população ali da cidade de Tiradentes. Sobrecarregava demais o Hospital do Planalto, o Hospital Geral aqui de Guaianazes. E aí o movimento de saúde da cidade de Tiradentes, que tinha diversas figuras históricas ligadas ao bairro, como a Geralda Marfisa, a própria Ana Rita, o Newton do PT e o próprio nosso querido Walter Hilário. E aí a gente conseguiu que o hospital passasse a atender a população aí em casos de urgência e emergência. Então é mais uma das lutas. Um outro recorte que eu tenho importante para falar sobre o Walter remete a valorização que ele dava à educação. Então ele desenvolveu um projeto em 2 escolas nossas, na MF Ana Lamberga, ali no setor G, e também na MFEM Oswaldo Aranha, né, que é uma das poucas escolas aí de ensino médio da Prefeitura de São Paulo. E o Walter instituiu o projeto Folha de Caderno. E o objetivo do projeto era exatamente mostrar para a molecada, para a nossa molecada periférica, que era através da educação que eles conseguiriam a sua emancipação. E que a educação poderia salvá-los, poderia dar novas possibilidades. O Walter sempre se preocupou muito com a educação. Então eu encerro aqui a minha participação agradecendo, né, a essa figura tão querida que nos ensinou tanto, me ensinou muito. Lembro com muito carinho das conversas, né, da militância, da luta. E a história do Walter Hilário ela é eterna, ele é uma figura muito importante e é uma figura que as novas gerações elas precisam conhecer. Então é importantíssimo esse trabalho do Tupac, né, de fazer esse documentário, de mostrar um pouquinho quem foi o Walter, a importância dele para o território, porque muitas vezes a gente fala que a gente tem que valorizar as pessoas, mas a gente muitas vezes olha lá para fora do território, quando você tem pessoas potentes dentro do próprio território, que muitas vezes a população acaba não conhecendo. Então atitudes como essa são extremamente válidas, né? E só tenho a agradecer aí por essa oportunidade de falar sobre um amigo tão querido. O meu contato com o Walter Hilário, ele se deu de uma forma meio fragmentada. Começaria dizendo que eu conheci ele nas reuniões do Fala Negão, lá em Itaquera, e foi através do Grupo Cultural Dandara que eu conheci o Fala Negão, que é coordenado pelo
pelo Gilson Nunes Vitório, que é o Gilson Negrão. E um cumprimento, né, do Walter, lá em Itaquera, isso por volta de anos 90, 92, entre 90 e 92. Depois tem um hiato, que eu era mais centrado em atividades na cidade, e na virada de 97, 98, eu estava voltando para a casa do trabalho, vi uma faixa estendida ali no Oswaldo Aranha, e até me perguntei, tem grupo negro aqui na cidade de Tiradentes? Porque apesar de estar aqui desde 88, como eu disse, né, eu estava mais centrado em atividades no centro, até porque tudo girava naquela região, era trabalho, estudo e, consequentemente, as atividades de militância acabavam ficando também centradas na região central de São Paulo. E aí, quando eu vi essa faixa, final de semana, eu vim bisbilhotar para ver do que se tratava. Chego aqui, tá a turma toda reunida. Gilson, Walter, Ana Rita, Silvia da Silva, Edu, enfim, uma renca de gente que eu não vou lembrar o nome agora. E foi legal porque já era uma reivindicação que eu já vinha fazendo, no movimento negro, sobre essa descentralização de atividades, porque nessa época tudo era centrado na região central. Biblioteca Mário de Andrade, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Químicos, Praça da República, Rua Direita, Viaduto do Chá, 24 de Maio. Então tudo se concentrava ali e dali se dispersava para as outras localidades. E eu lembro que uma vez, numa reunião de movimento negro, eu fiz um comentário, né? Que por trabalhar na cidade, estudar na cidade, eu me sentia um privilegiado por estar podendo participar daquelas atividades, mas eu ressentia a inexistência de atividades nas regiões periféricas. E ouvi de um militante a seguinte frase: eu sou artista, não sou assistente social. Eu fiquei com isso atravessado na garganta, me magoou profundamente, porque, como diz uma canção do Milton Nascimento, Nos Bares da Vida, todo artista tem que ir aonde o povo está. E se pegarmos a literatura de autores africanos, ela tem uma relação muito umbilical com o povo. Os países africanos, eles se tornaram independentes, em parte também devido à mobilização popular, a conscientização e a mobilização popular. E eu senti, eu comecei a perceber que nas regiões periféricas a gente estava um tanto desassistido. E na medida que eu comecei a dividir a literatura com a fotografia, que eu também sou fotógrafo, e comecei a pesquisar imagens de época que geralmente retratam regiões. Por exemplo, nós estamos aqui na casa do hip hop, que já foi chamado de Casa da Fazenda, que era uma fazenda aqui, né?
é provável que haja na biblioteca da prefeitura algum registro dessa época, de quando isso aqui foi uma fazenda, ou não. Assim como também é provável que existam fotos de quando a cidade de Tiradentes foi construída, como era e como passou a ser e como está sendo. Não é uma coisa acabada. E isso me levou a uma frase que eu tenho comigo até hoje. Bairros em construção sugere pessoas em construção. Então eu penso que nós ainda estamos num processo de construção, nada está acabado, né? Por mais avançado que estejamos. E eu acho que foi isso que me fez fazer essa pergunta. Por que o movimento negro não agia através de núcleos, né? Nas regiões que atualmente a gente fala periferia, anteriormente se falava subúrbio, nas regiões suburbanas, né? Por isso que eu sempre faço a questão de colocar a minha idade, porque para a pessoa situar o que eu vou falar, porque eu vou fazer num link passado-presente. E aí foi quando eu conheci o Walter aqui, a Kika, que era do Oriaxé, né? A Silvia, que já vinha de lá, a Silvia da Silva, e o Edu, que eu já conhecia de lá do Conjunto José Bonifácio, também conhecido como Coab 2. E aí a coisa, eu meio que me senti em casa, né? Porque aquelas aspirações de mobilização, de movimentação cultural, já que a minha área é mais a área da cultura, eu vi que tinha terreno. E aí eu me juntei com o pessoal aqui, posteriormente conheci o Tupac nessas caminhadas, né? E a coisa foi agregando. Então, aqui na cidade de Tiradentes, no ano seguinte desse encontro que o Mocute realizava, eu acho que foi para a virada do ano 2000, o Mocute fez uma atividade que eu não vou lembrar o título agora, mas era alguma coisa assim, a trajetória do negro rumo ao ano 2000. Era alguma coisa nesse sentido. E aí ajudei a coordenar, foi também no Oswaldo Aranha e no Ana Lamberga. Foram 2 escolas nesse ano, né? E aí deu para trazer um pessoal da cidade, de lá dos movimentos da cidade para cá, né? Para palestrar, para estar passando cada um a sua mensagem através do seu trabalho, tanto na área cultural quanto na área pedagógica. Tinha conhecimento na época com algumas professoras. E foi assim que nós fomos criando, porque era uma coisa mais coletiva, principalmente se centrado em cima do Mocute, já que o Mocute, através da Ana Rita, e o Ogiban, né, que são duas organizações co-irmã, e uma é extensão da outra, a gente começou a fazer um pouco de cada coisa aqui na cidade de Tiradentes. Aí ajudei nessa daí, depois nós fizemos uma feira de artes, onde é o atual Céu Água Azul. Na época era um descampado. Nós fizemos a primeira feira de artes da cidade de Tiradentes. E também tem a parceria do seu Adão, que é da União de Moradores, que sempre esteve junto com a gente nas atividades, inclusive cedendo a sede dele para reuniões.
E então o meu relacionamento com o Walter foi nesses encontros. E aí posteriormente nessa caminhada conhece o Pai Jair, começa a participar também das atividades dentro do terreiro do Pai Jair, né? E a coisa vai se desdobrando. A coisa vai se desdobrando de acordo com a proposta. Então tinha hora que eu e o Walter se encontravam ou aqui na cidade de Tiradentes, ou lá no Conjunto José Bonifácio, nas atividades do Grupo Cultural da Andara, ou nas atividades do Fala Negão, lá em Itaquera. Era mais ou menos essa trilha assim, que a gente acabava se esbarrando, trocando ideia, e aí vamos pensar em fazer algum trabalho, aí sentava todo mundo, aí a gente vinha tudo aqui para casa da Ana Rita e elaborava o que ia fazer, né? E uma das ideias do Walter, que também era também minha, era a criação de uma organização de produtores e técnicos culturais, uma espécie de uma cooperativa. Infelizmente, com o tempo, acabou havendo uma desagregação, eu não sei por quais motivos, né? E a coisa acabou ficando na gaveta. Mas seria de bom tamanho se na época a gente tivesse conseguido alavancar essa cooperativa, porque hoje a gente vê que a proposta de coletividade, chamado coletivo, que agora virou moda, não, a gente já estava pensando nisso lá atrás. Virada dos anos 90 para 2000, a gente já vinha nessa atividade, até porque eu, como já venho de Cadernos Negros, né, e do grupo Quilomboje, do qual eu fiz parte durante 15 anos, então esse trabalho de coletividade sempre foi presente nas nossas atividades, nas nossas ações, na nossa linha de pensamento, né? Então, quando vem aqui para a cidade de Tiradentes e que o Walter começa a pensar essa ideia de criar uma organização onde produtores e técnicos culturais pudessem se reunir e propor os seus projetos, né? Eu encontrou eco em mim porque eu estava pensando algo nesse sentido, porque a gente fica muito dependente de situações, sobretudo de editais de boa vontade governamental, enfim, uma série de coisas. E eu me pauto muito em cima do Cadernos Negros pelo fato que, se pegar o número 1, ele é uma folha sulfite dobrada em 4. E hoje você tem, e assim, se tiver 10 autores ali, deve ser muito. Hoje nós estamos a caminho do 45, né? Segundo o Márcio Barbosa, já chegou a 80 autores, né? E se marcar, passa do 100. É que devido ao processo seletivo a coisa meio que afunilou. Mas se tivesse talvez mantido a proposta original, que todo mundo que mandasse texto e cumprisse com a sua cota financeira era publicado, provavelmente haveria uma pá de gente aí participando. Então, eu e o Walter, a gente comungava uma ideia mais ou menos nessa linha. Sou Tito um fantasma pra galera do rap, pra galera do break, o B-Boy Tito. Sou membro do coletivo de esquerda Força Ativa e também do Fantasmas Vermelhos. Moro aqui na cidade de Tiradentes desde 1990. Conheceu o Walter Hilário, o mesmo que conheceu o movimento cultural na cidade de Tiradentes, né? Então eu lembro de vários projetos, né? Mas uma das coisas que o Walter sempre propunha
era a tomada da Casa da Fazenda. A Casa da Fazenda era lá, estava lá no terminal, enfim, e ele falava do potencial que aquilo poderia ser, então ele sempre reivindicou que aquele espaço pudesse ser um espaço cultural, né? Hoje já foi, né, Casa de Cultura, e hoje ela é uma casa de hip hop leste. Acho que o Walter Hilário sempre envolvido aí na questão do samba, na questão das reuniões, manifestações. Também encontrei em algumas ocasiões no Fala Negão, né? O pessoal de Itaquera, Porreta, galera da luta. Politicamente, a gente discordava bastante, mas uma coisa não dá para negar, ele sempre atuou muito em prol da cidade de Tiradentes. Por exemplo, a gente está fazendo essa filmagem com meu brother Tupac e aqui na Solano Trindade, que também é um espaço de referência preta, de resistência, onde a gente já fez e faz bastante coisa, né, aqui na Quebrada. De todas as vezes que a gente se encontrava assim com o Walter, era bastante assim, de cobranças, né, no sentido, pô, tipo, e o hip hop, e o rap, qual é a responsabilidade social? É sucesso? É fama? É dinheiro? Então ele sempre dava esse puxão de orelha. E assim, pelo fato do Walter, ele, acho que antes de eu nascer ele já estava na militância, né? Então tinha um olhar já enraizado, né? Olhar mais profundo das lutas, né? E eu sempre pensei, chegar nessa idade e continuar com a mesma gana, com o mesmo apetite, acho que é crucial. Tive o prazer, né, de ir algumas vezes na casa do Walter, né? O Walter sempre tratou meus filhos com muito carinho, com muito respeito, né? Talibaqui, o 15, né? Ele tinha esse olhar, né? Esse olhar mais carinhoso, um olhar humanizado, tipo, a luta, ela não pode desumanizar, pelo contrário, né? Então, não é porque a gente tem caminhos distintos no sentido político que a gente precisa ser adversário, né? E uma coisa que ele sempre deixou evidente, né? Então, todas as vezes que a gente se encontrava, não era um oi, falou, né? A gente parava, trocava uma ideia e com uma reciprocidade, um respeito muito grande, né? Uma figura paterna da militância que eu tenho aí e guardo bastante comigo. Fiquei muito contente com o convite aí para participar desse registro muito importante. Acho que as nossas histórias, elas são histórias orais, pouco registradas, né? Fica muito na nossa memória e a gente fala pouco de nós, né? Acho que a nossa vida não é um reality show, não é uma realidade montada nem fabricada. A nossa vida é cotidiana. Bom, o propósito desse documentário foi dar visibilidade ao militante falecido recentemente, Walter Hilário, mais conhecido na cidade de Tiradentes como Valtinho. Também temos o objetivo desse documentário ser material pedagógico da Lei 10.639. Acho fundamental passar para que vocês considerem algumas falhas técnicas, por conta que esse projeto documentário ele foi feito completamente na raça, né? Foi feito 100% voluntário. O documentário é um piloto de um projeto maior, que é fazer no território, no distrito de Cidade Tiradentes, alguns documentários de resgate histórico social. Porque a gente sabe que a gente tem muitas lideranças que infelizmente são invisíveis. Eu faço parte da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, do Fala Negão e Fala Mulher. Walter Hilário foi a representação da luta
contra a resistência negra na cidade de Tiradentes. Quem conheceu o Walter Hilário sabe da luta, da importância de um guerreiro que não está mais entre nós, mas é reverenciado pela luta com a questão racial, com os ambulantes. E essa homenagem do busto de Walter Hilário simboliza um pouco a cultura do hip hop, a cultura dos ambulantes, a cultura racial, e a família aqui presente, nós da coordenação da CUNEM e também Fala Negão, Fala Mulher, quisemos aqui prestigiar no aniversário de São Paulo a homenagem a Walter Hilário. Parabéns!